Olá! Vamos mergulhar hoje num assunto que a gente faz o tempo todo, mas que quase nunca paramos para pensar a fundo: a comunicação. Ela é a base de tudo, de todas as nossas relações. Só que, como vamos ver, esse processo é bem mais complexo e, olha, fascinante do que parece à primeira vista. E aí, quem nunca passou por isso, né? A gente explica alguma coisa com toda a certeza de que está sendo super claro e a outra pessoa entende uma coisa completamente diferente. Essa frustração é universal. E ela prova uma coisa: se comunicar bem não é algo automático, não. E é justamente por isso que estamos aqui. A ideia é desvendar a ciência, a mecânica que existe por trás de cada conversa, cada mensagem de texto, cada gesto. Vamos revelar essa estrutura invisível que comanda o jeito como a gente troca informações. Bom, para começar, vamos direto na base de tudo. Toda e qualquer interação, desde um oi no corredor até uma palestra super complexa, segue uma estrutura básica. E quem mapeou isso foi o linguista Roman Jakobson. É o modelo dele que a gente vai usar como nosso guia. Mas antes de olhar o mapa, a gente precisa falar do maior vilão da história, o ruído. E olha, não é só barulho de obra não, tá? Ruído aqui é qualquer coisa que atrapalhe a mensagem. Pode ser um som alto, sim, mas pode ser um preconceito, uma palavra errada ou até o sinal ruim da internet. A brincadeira do telefone sem fio é o exemplo perfeito para entender o poder do ruído. Uma coisinha mal interpretada no começo da fila vira uma bola de neve e no final a mensagem é outra, completamente diferente. É a prova de como o ruído vai se acumulando e pode simplesmente destruir a intenção original. Certo. Então vamos desmontar essa engrenagem. O Jakobson identificou 6 peças que são essenciais para a comunicação funcionar. Tem o emissor, que é quem manda a mensagem. Essa mensagem viaja por um canal, que pode ser o ar, um fio de telefone, a internet, até chegar no receptor. E para dar certo, os dois precisam usar o mesmo código, tipo a língua portuguesa, e entender o mesmo referente, ou seja, o contexto do que está sendo falado. E aqui está o pulo do gato. Para a mensagem chegar inteirinha, sem distorção, todos esses 6 elementos têm que estar funcionando juntos, em harmonia total. Se um deles falhar, se o código for diferente, se o canal tiver ruído, pronto, a comunicação quebra. Agora que a gente já tem esse modelo básico na cabeça, vamos ver como ele se aplica em 2 universos bem diferentes, a fala e a escrita. Eles usam os mesmos 6 elementos, mas, operam com lógicas e regras que são completamente distintas. Para sacar essa diferença, tem uma analogia que é genial. A língua é como um guarda-roupa. Ninguém vai a uma festa de gala com roupa de ir à praia, né? Pois é, do mesmo jeito, a gente adapta a nossa linguagem, que vai ser mais formal ou informal, falada ou escrita, dependendo da situação. E essa diferença é crucial. A fala é ali, do momento, é espontânea, cheia de gestos, de tom de voz. Dá para corrigir na hora. Opa, não era bem isso que eu queria dizer. Já a escrita não. Ela é pensada, planejada, fica registrada. Por isso exige um rigor maior e acaba criando um certo distanciamento, porque não tem o tom de voz para ajudar a dar o recado. Bom, já que a escrita é mais planejada, ela precisa ter uma arquitetura muito sólida para fazer sentido. Não adianta só jogar um monte de palavras na página. Existem 2 regras meio que ocultas que constroem o significado de um bom texto. A primeira regra é a coesão. Pensa nela como se fosse a cola do texto, sabe? São os parafusos e as porcas. São as pecinhas gramaticais, tipo os pronomes, as conjunções, que ligam uma frase na outra de um jeito lógico. É o que faz o texto fluir, sem tropeços. E a segunda regra é a coerência. Se a coesão é a cola, a coerência é a planta baixa da construção. É a lógica geral do texto. Ela garante que todas as partes, todos os parágrafos, conversem entre si para formar uma ideia que faça sentido, que não se contradiga e que se encaixe no contexto. Olha só um exemplo perfeito do que acontece quando falta coerência. A frase peru, panetone e nozes. Tudo pronto para Páscoa? Gramaticalmente ela tá ok, as palavras se ligam, mas o todo não faz o menor sentido. A lógica geral, o contexto, tá quebrado. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos dar uma olhada em algumas armadilhas bem comuns da linguagem. Sabe aqueles erros que todo mundo comete e que podem sabotar completamente a nossa mensagem, mesmo quando a intenção é boa? Então, A primeira grande armadilha é a ambiguidade. É quando uma frase é montada de um jeito que abre margem para mais de uma interpretação. E aí quem tá lendo ou ouvindo fica, tá, mas o que a pessoa quis dizer? um exemplo clássico que deixa isso bem claro. A polícia perseguiu o bandido até a sua casa. A casa de quem? Era a casa da polícia ou a casa do bandido?
A frase do jeito que está escrita deixa essa dúvida no ar e cria confusão. Outra armadilha super comum é o tal do pleonasmo vicioso, ou, falando de um jeito mais simples, redundância. É quando a gente repete uma ideia que já está óbvia na frase, o que deixa a comunicação meio pesada e, vamos combinar, às vezes até engraçada. Ah, esses são clássicos. Entrar para dentro, subir para cima, todo mundo já ouviu ou até já falou. Em todos esses casos, a segunda palavra é totalmente desnecessária, porque a informação já está na primeira. É uma repetição que não adiciona nada, só enfraquece a mensagem. E depois de falar de toda essa mecânica de emissor, código, coesão, a gente chega numa verdade muito mais profunda. Essa citação do Peter Drucker resume tudo. Comunicar não é só falar. Talvez a parte mais importante seja ouvir. Ouvir de verdade, sabe? Perceber o que não está sendo dito com todas as letras. Mas, afinal, por que tudo isso importa? Porque entender essa estrutura invisível nos dá poder, não é só teoria de livro. Isso nos torna pessoas que ouvem melhor, que escrevem com mais clareza e que falam de um jeito mais convincente. Melhora tudo, no trabalho, em casa, em qualquer lugar. E para fechar, fica aqui a reflexão. Agora que a gente viu esse mapa da comunicação com as regras e as armadilhas, como é que esse conhecimento pode, na prática, transformar a maneira de enviar e receber mensagens no dia a dia? A resposta para isso pode ser o começo de uma comunicação muito mais eficaz para todo mundo.